boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês. Quem fala aqui é o professor Geraldo Magela de Menezes Neto. Tô falando aqui de Belém do Pará e eu sou professor de História. Atualmente coordeno o projeto História Pública na Escola, que é uma página que visa a divulgação, né, de conteúdo de história no Instagram. Eu sou doutor em História Social da Amazônia pela UFPA e sou professor da Rede Estadual de Ensino do Pará e da Rede Municipal de Ensino de Belém. E a ideia, né, essa nossa página, esse nosso projeto, ele tem mais ou menos 1 ano e 6 meses, né, foi criado em maio do ano passado. E a ideia é ter um espaço, né, usar as redes sociais como um espaço de divulgação de conteúdo de história, de educação, como uma forma também de trazer conteúdo mais acessíveis, né? E também um espaço de combate nas fake news, negacionismo, que infelizmente estão muito presentes aí nas redes sociais. Então esse projeto ele visa sobretudo também possibilitar com que os jovens, né, alunos do ensino médio, do ensino fundamental, ensino médio, EJA, eles mesmos também possam se inserir na pesquisa e produzir conteúdos também, né, de acordo com a sua realidade, com leituras, enfim. Então, nesse tempo a gente tem promovido, né, tem feito alguns vídeos, né, produzidos por alunos do ensino fundamental, principalmente, vídeos sobre racismo, sobre feminismo, sobre a questão indígena, indicação de livros. Nesse período nós também conseguimos fazer parcerias com algumas editoras. Então esse evento aqui foi também uma parceria com a Editora Contexto, que deu um cupom de desconto, né, de 25%. Então quem tiver interesse depois de ir lá no site da Contexto, utilizar esse cupom que foi utilizado, foi dado. E além disso, a ideia da página também é promover discussões acadêmicas. Então nós já temos feito o chamado clube de leitura, né? Então eu e convido alguma pessoa, né, para falar sobre algum tema sempre relacionado ao ensino de história. E agora nós criamos, né, esse primeiro evento online também para uma discussão importante, que é sobre a COP30, né, que é o tema agora do momento, somente aqui na Amazônia, né? E então convidei algumas pessoas, a maioria eu não conheço, né? Então conheço da produção. Então foi um evento que eu procurei convidar pessoas assim com temas bem diversificados, pessoas de diferentes regiões do país, né? E coloquei a proposta. E felizmente, né, teve boa aceitação, né, teve bastante inscritos. Conseguimos também fornecer algumas inscrições gratuitas para ações afirmativas. E a ideia é que seja um evento, né, que possibilite aí essa conexão, universidade, educação básica, alunos que estão na graduação, pós-graduação, e possa ter um espaço, um debate, né, bem profícuo, né, e quem quiser depois procurar os palestrantes, os autores, então também essa é uma forma da gente tentar ligar, né, diante da dificuldade, né, que nós temos, principalmente nós do norte, de em eventos, né, no sul do Brasil, então a questão da passagem. Então os eventos online eles ajudam nesse sentido, né, de nos aproximarmos, conhecermos as pesquisas, né, dos colegas e contribuir aí para a pesquisa científica no Brasil. Então tem pessoas de norte a sul, tem pessoas da área da história, da geografia, da área da língua portuguesa, da antropologia. Então nós procuramos realizar um evento bem interdisciplinar também, tomando como foco essa questão do meio ambiente. E aí nessa abertura, né, eu gostaria de apresentar a professora Márcia Huayna Cambeba, né, e não a conheço pessoalmente, mas já conheço a sua produção, né, e a professora Márcia Cambeba, né, uma líder indígena, né, escritora, poetisa, cantora, compositora do povo Omágua Cambeba. Ela possui graduação pela Universidade do Estado do Amazonas, né, graduação em Geografia, mestrado em Geografia também pela UEA,
Fez doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Pará, né, a primeira indígena a realizar doutorado lá no PPGL. E ela tem várias obras também, né, mostrando seu ativismo pela causa indígena. Obras, inclusive, que são voltadas, né, para a questão da literatura infantil. Então, tem obras que nós podemos utilizar também em sala de aula. Eu já selecionei alguns aqui também para utilizar. Já vejo muita gente postando também fotos, vídeos, utilizando os folhetos, os livros, né, da Márcia Cambeba na sala de aula. Então é interessante porque ela vai nos mostrar essa perspectiva dos indígenas, né, de uma mulher indígena, e também essa preocupação dela de ir além desse espaço acadêmico, né? Então a professora Márcia é uma pessoa que transita aí por várias áreas. Então isso é importante também, e essa é uma mensagem que a nossa página quer passar, para que nós não fiquemos presos, né, nesse mundo acadêmico, enquanto outros grupos, né, estão ocupando a internet e as redes sociais sem nenhum conhecimento, sem nenhum apreço científico. Isso é um pouco de culpa nossa também, por muitas vezes queremos ficar restritos, né, nesse espaço acadêmico, nessa chamada Torre de Marfim, publicando apenas para os nossos pares. Enquanto isso, os jovens estão aí consumindo muitos conteúdos que mais desinformam, né, do que informam. Então, a professora Márcia, né, é um exemplo aí também dessa militância por uma ciência, né, mais inclusiva, que possa também atingir mais pessoas, né, fora do ambiente acadêmico. Então, a professora Márcia vai apresentar, devido a essa questão do Meet, né, tem um limite de tempo, depois a gente vai para outro link, tá? O link que eu mandei para vocês, mas eu vou colocar aqui de novo. E depois, se tiver um tempo, a gente pode fazer algumas perguntas. Se alguém quiser colocar pergunta aí no chat, a gente pode reproduzir depois, ou quem quiser também abrir o áudio também está à disposição. Tá bom? Então, queria agradecer a todos que estão aqui, aos que vão assistir mais tarde, né, que nós vamos enviar também o link da gravação. E desde já desejo um bom evento a todos, tá bom? Então, professora Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Gratidão a todos que estão presentes. Nós estamos em 7 pessoas aqui, fora as que vão assistir depois desse material que vai ficar gravado. O professor já me apresentou. Eu também não o conheço pessoalmente, professor, mas já conheço também muito do seu trabalho, da sua pesquisa e a importância, né? O professor fala alguma coisa que tocou muito meu coração, quando ele diz que é um pouco culpa nossa, essa juventude que está aí, ociosa por conteúdo, e a gente se preocupa muito em produzir para os nossos pares, para a academia, e esquece também que a rede social, o Instagram de modo particular, é também uma ferramenta que ajuda muito a decolonizar, a reeducar, a reconectar também, né? E eu tenho feito um pouco esse movimento quando eu produzo, quando dá tempo também, né, de a gente produzir material decolonial, mas no meu caso é muito voltado para a questão não só da Amazônia, mas também para a questão indígena. E tem dado certo. O poema Índio Não Sou, que é um poema que está no meu livro Aicaquiritama, Eu Moro na Cidade, é um poema que vem cada vez mais ganhando espaço no sentido de estar dentro das escolas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, esse livro, né? Então, o Aicaquiritama é um livro de poemas, e o Índio Não Sou está entre esses livros. Esse poema é um poema que já caiu em concurso de universidade para professor. Eu fico muito feliz por isso. Já caiu em prova para professor, né, de prova de concurso. Enfim, eu sei disso, gente, porque as pessoas me mandam os prints das provas. Material meu já caiu no Enem 2022, eu fico muito feliz.
feliz com isso. Enfim, é, mas a gente precisa fazer mais. Isso não é muito pouco. Saber que meus poemas também entraram nos presídios, os presidiários também têm seu momento de aqueles que querem, de fato, né, se alfabetizar ou ampliar o seu conhecimento, eles têm lá um espaço. Eu faço um trabalho dentro do presídio, já visitei esse espaço, digo para vocês que é muito lindo o espaço deles, é educacional. Falando que o presídio é lindo, né? Mas o espaço é muito bacana, né? Então, dito isso, o meu tema vai trazer sobre essa questão dos povos indígenas. Não sei bem se é isso, né? O professor depois pode me orientar aí. Os saberes ancestrais e o bem viver, né? É o tema que me foi apresentado, e eu vou começar então por aí. Quando nós vamos pensar em saberes ancestrais, nós vamos escrever um livro, gente, chamado Saberes da Floresta, que nada mais é do que os saberes ancestrais, né? Nós vamos pensar em toda essa forma de conhecimento, de partilha de saberes, que os povos originários, popularmente chamados como povos indígenas, eles vão partilhar com a sociedade. Por muitos e longos anos, nós sofremos um processo e continuamos sofrendo um processo de violência. Violência cultural, violência física, violência das várias formas que a gente possa imaginar e que existem nesse mundo. Violência cultural, violência memorial, né? Porque o memoricídio é uma forma de violência e nós fomos submetidos a um processo violento de memoricídio. Memoricídio é o extermínio da memória. Então, quando os nossos mais velhos, os que nos antecederam, eram forçados ao processo de esquecimento, principalmente quando nós vamos pensar nas línguas indígenas, nas línguas dos povos indígenas, de modo particular os que estão presentes nessas Amazônias, porque nós não temos só uma Amazônia. Então, nós vamos pensar em toda a forma brutal com a qual esses povos foram tratados e ainda continuam. Porque quando eu entro numa escola e que o aluno me recebe com um sorriso de orelha a orelha, rindo quando eu canto na minha língua, isso é fruto de uma falta de educação, né? De uma falta de educação. E é uma educação que não vem só da escola, é uma educação que vem do seio familiar. E nós fomos mal educados. Nós fomos mal educados. Porque se nós tivéssemos sido bem educados, hoje nós seríamos pessoas que valorizassem, que cada vez mais valorizassem ou valorizavam os saberes indígenas. E quando a gente fala na língua indígena, as pessoas, até adultas mesmo, dão risada, que acham um ruído estranho, uma sonoridade estranha, porque não condiz com a língua bonita que aprenderam, que é o espanhol, que é o inglês, que é o francês, que é o alemão, que é o italiano, que é... Então eu aprendo a língua lá de fora do outro e esqueço as que são frutos de um processo de luta e de resistência, que são as línguas indígenas. E nós estamos vivendo a década das línguas indígenas. Hoje eu sou doutora em linguística, como disse o professor. Em abril, eu já serei pós-doutora em linguística. Eu termino em maio meu pós-doc, na UNB. Então eu estou propondo para a UNB novos conceitos sobre linguística. É ousadia? Eu tenho que ser ousada. Porque se eu não for ousada, eu vou ser amassada, pisada, esmagada no meu saber. Então eu preciso ser ousada, eu preciso desafiar
novos conceitos, dizendo para a linguística que linguagem não é só essa verbalização que eu estou fazendo aqui. Que linguagem não é só um processo de escrita que eu posso produzir através da publicação de um livro. Linguagem está para além disso. Linguagem está presente, por exemplo, nesse grafismo que eu desenhei. Isso é linguagem. Linguagem também é, por exemplo, esse aqui é um material que vai para o museu, né? Eu, de primeira mão, estou dizendo que eu, Daniel Munduruku e Eliane Potiguara seremos os primeiros escritores indígenas a ter suas obras dentro do Museu Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Então, todos os nossos escritos rabiscos de poemas que eu escrevo no avião, são 3 horas de avião, né? E eu, então, escrevo poesia, isso tudo rabiscado assim, é o que interessa para o museu. Para quando alguém for pesquisar, vai encontrar isso aqui. Então, mas isso aí a linguagem não é só isso, a linguagem está para além disso. Quando eu peguei esse álbum, foi para dizer que linguagem também é isso. Isso é linguagem. E quando daqui a alguns anos alguém for pegar essa foto lá no museu, vai encontrar o que eu estou dizendo aqui. Que foi feito por mim essas fotografias. Linguagem também é o movimento das águas. Isso é linguagem. E como essa linguagem comunica, as pessoas vão encontrar aqui. O que eu disse aqui foi que nessa foto o fluxo das águas é sabedoria, é saber. Porque nos ensina a ser remanso, correnteza e refúgio. Nos apresenta narrativas, é sujeito de direito e merece ser vista como encantaria, porque tem vida. Guarda segredos, lava o corpo e fortalece o espírito. Então, tudo isso é saber. Uma anciã, quando chega, isso é saber. A presença do ritual. O entendimento de que o corpo dessas meninas estão passando de uma fase criança para uma fase mulher, marca uma nova fase da vida dessas meninas. Mas elas precisam estar cobertas com a plumagem dos pássaros, que representa a liberdade de ser pessoa. Representa a força e a espiritualidade que esses pássaros têm. De voar, está aqui, está ali. Então, isso é saber. O saber também está na forma como os pajés nos ensinam que um canto pode curar, que um canto pode reconectar, e que o canto também fortalece a nossa luta, a nossa cultura, a nossa territorialidade naquele lugar. Então, quando o céu Israel, o Ai-Ai, toca a flauta de veado, uma flauta sagrada, que não era tocada há mais de 50 anos, porque eles foram convertidos ao cristianismo, né? À Igreja Batista. Ele foi proibido de tocar. Como ele foi proibido de usar os seus saberes de pajé. Como ele não quis se converter, ele foi colocado à margem da sociedade Waiuai. Foi através de uma disciplina que eu fui ministrar, chamada Prática de Campo, dentro da geografia, que
como o professor falou, eu sou geógrafa de formação e tenho mestrado na área. Eu fiz uma prática de campo, fomos até a casa do seu Israel. Eu já sabia que ele tinha flauta de viado, guardadinha lá. Então pedi que ele tocasse a flauta de viado. Ele entrou, pegou a flauta e tocou 3 músicas. Foi suficiente para que a sociedade Uai-Uai compreendesse que era a hora desse ancião retornar para o centro da luta, da proteção espiritual da UB. Então, quando eu voltei lá com outra disciplina chamada Estágio Supervisionado 1, veio Israel e recebeu tocando a flauta de viado. Então, isso são conquistas, isso são saberes guardados, saberes transmitidos. E como esses saberes se entrelaçam com o bem viver. Justamente porque nós não nos percebemos separados da natureza. Nós somos a própria natureza. O nosso corpo se entrelaça ao tronco da árvore, né? Entre troncos, o corpo do menino se entrelaça, como raízes, e quase desaparece. Não porque se esconde, mas porque se torna parte, se torna um todo, se torna árvore. Esse entendimento nós precisamos ter quando a gente vai pensar a Amazônia, quando a gente vai falar da Amazônia. Não é falar da, é falar com a Amazônia. Porque quando eu falo da Amazônia, eu separo a Amazônia de mim. Mas quando eu falo com a Amazônia, eu me entrelaço a esta Amazônia como o corpo desse menino se entrelaça a essa árvore. Isso não é poesia, não. Isso aqui não é romantismo nem poesia, por ser poeta. Isso é realidade, isso é vivência. Isso tem que ser entendido por quem nasce na Amazônia, quem se diz amazônida. Ser árvore não é só aprender a subir nela, porque eu chamo essa foto de ser árvore. Ser árvore é o nome dessa foto. Portanto, ser árvore não é só aprender a subir nela, é aprender o tempo do silêncio, da escuta, da permanência. Isso serve também quando a gente vai pensar o entendimento de ser Amazônia, de ser amazônida. Na cultura indígena, brincar é também aprendizado, fusão com o mundo. É crescer sendo floresta. É entender que nós não somos parte da natureza, nós somos a própria natureza. E que toda vez que eu afeto a natureza, estou afetando a minha própria sobrevivência como pessoa humana. É entender que existe sim uma relação que nos aproxima do não humano. E que essa relação com o não humano se estabelece a partir do respeito, do entendimento que eu posso me comunicar com esse não humano, de que eu sou responsável pela manutenção dos saberes que também vêm do não humano. E quem é o não humano? O rio, os bichos, os pássaros, a floresta, a terra, enfim, tudo aquilo que tem vida e ocupa espaço, e ocupa esse espaço. O professor Milton Ratum, o Milton Ratum está na minha cabeça, é um grande amigo do coração. O professor Milton Santos dizia no seu livro, esqueci o nome do livro, eu li tanto o livro do professor Milton Santos que eu acabei de esquecer, Natureza do Espaço. Ele diz em seu livro Natureza do Espaço que até onde nossos olhos conseguem abarcar, nós nos relacionamos com essa natureza que vai até onde os nossos olhos conseguem abarcar.
vai para além. Porque até onde nossos olhos conseguem abarcar, está aqui na linha da minha visão. Mas o que vai para além disso? O que está para além disso? As encantarias, a matinta, o curupira, a iara, o boto, que eu não vejo, que os meus olhos não conseguem abarcar. Isso também é saber, é natureza, é território, é pertencimento. Matinta Pereira é o nome que deram para ela do colonizador, do não indígena. Matim Perê. Quando você vai conversar com o ancião, com o beiradeiro, ou ribeirinho, ou riozeiro, você, com o indígena, com o quilombola, com o homem do campo, você não vai ouvir ele ou ela dizer Matinta Pereira. Eles vão dizer Matim Perê. Aqui tem Matim. Eu ouvi o Matim. Porque quando eu digo Matim, eu posso me referir tanto a o Matim, no sentido de ser homem, ou a Matim, quando é mulher. Quando eu falo a Matinta, eu não dou oportunidade para o homem virar Matim. Para ele ser um encantado, ele pode, só mulher vira Matinta? Claro que não, homem também. Só que é Matim, não Matinta. É Matim Perê, o Matim, a Matim. O canto do Matim, o canto da Matim. Né? O curupira, a curupira. A caipora. Aí é feminino. Né? Então, o boto. O boto encantaria. Eu cresci ouvindo meu avô dizer que era filha de boto e meu bisavô dizer que era filho de boto. E eu não descreio do meu avô, porque eu não posso, da feita que eu deixo de acreditar na narrativa que vem dos anciões, eu permito que a oralidade do meu povo se torne o quê? Mito na boca do não indígena, lenda, folclore. Quando eu acredito e digo piamente que acredito naquilo que a Dona Teca está dizendo, quando ela diz que o canto do Zanamacatipa Curupira chama a Curupira para o ritual e contar sobre o que está acontecendo na aldeia, eu valorizo a oralidade que vem dessa pajé e não permito que digam que o Curupira ou a Curupira presente no ritual do meu povo é mito, é lenda, é folclore, é fábula. Não, pode ser lá a cultura do não indígena, mas na nossa cultura não. A gente não permite isso. E é isso, eu bato muito em cima disso dentro dos territórios, dentro das aldeias. Não permita que, quando a criança sai da escola localizada dentro do território das aldeias para a escola do não indígena fora, vocês não podem permitir que a criança venha de lá com uma má influência dizendo que vovó, o boto é folclore, porque eu aprendi lá na escola que é folclore, que é lenda, que é mito. Não. Não, porque nós temos como comprovar com a fala dos nossos mais velhos. Isso são saberes. Eu não posso mitificar os meus saberes. Dizer que é mito. Eu não posso dizer que é lenda um saber indígena. Isso seria uma violência. É uma violência epistêmica até. Fazer isso com os nossos saberes. Então, quando que isso é bem viver? Quando tudo que eu faço, pensando o bem da coletividade humana, se entrelaça ao bem da coletividade do não humano. Então, o bem que eu quero para mim, eu quero para a floresta, eu quero para a árvore, eu quero para o rio, para a terra, para os animais. Eu não vejo diferença em tratar bem uma pessoa e tratar bem um jabuti, um calango, uma cobra, um jacaré, uma anta, uma paca. Tanto que, quando nós vamos para a caça e a pesca, a
servir de alimento para outras pessoas humanas dentro da aldeia. Então, aquela pessoa que matou aquela caça fica 5 dias sem comer carne. Ela não come daquela carne. Ela fica 5 dias comendo fruta, comendo peixe, outras coisas, mas não come carne vermelha, porque ela está se purificando porque ela matou o irmão. Me digam vocês, quando que na cultura do não indígena nós temos isso? Quando eu coloquei uma nota de pesar no meu Instagram, que é privado, é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu escrevo nele o que eu quiser, eu não devo satisfação para ninguém, porque eu criei aquilo ali com os meus dados pessoais. Quando eu coloquei uma nota dizendo da tristeza que eu senti em ver corpos enfileirados, mortos, sejam eles de bandidos ou não, mas são seres humanos, as pessoas me criticam, tá lá, nem tirei as mensagens. E eu não coloquei nem dizendo que eu estou defendendo A ou B, né? Mas as pessoas estão tão violentas que elas querem qualquer brechinha para atingir qualquer pessoa, independente de ser pessoa que eu conheço ou pessoa que eu não conheço. Eu quero é botar para lascar. É isso que as pessoas querem. Eu não quero é botar para lascar, eu quero é chutar o pau da barraca e ver no que vai dar e, desculpa a expressão, foda-se. O mundo está desse jeito. O mundo está tão violento que dá medo viver nele, porque nós estamos desconectados do bem viver. Porque nós estamos desconectados dos saberes ancestrais. Porque nós estamos desconectados de tudo, nós só queremos visibilidade a qualquer custo. Nós só queremos viver bem e não bem viver. Viver bem é uma coisa. É querer a roupa mais cara que eu puder, a bolsa mais chique que eu puder, ter várias bolsas. Eu não me importo se tem 5, 6, 7, não. Eu quero é ter. Depois que joga fora, vai para lá e vai virar lixo. E a prefeitura que se vire com o impacto ambiental que aquele meu lixo vai causar, eu estou pouco me lixando. Isso não é bem viver. Isso é violência contra a natureza e contra a própria vida do ser humano. Né? Então, eu escrevi na minha nota: as cenas que marcam a alma. Um padre chorando enquanto reza pelos mortos, mães ajoelhadas ao lado dos corpos de seus filhos. O rio sangra e com ele o coração de todos nós. Fomos feitos para viver. Em todos os sentidos. Vida memorial, vida física, vida cultural, vida social, de todas as formas. Eu, Márcia Cambeba, não tenho o direito de tirar a vida de uma formiga, de uma árvore, de um rio. O que dirá de um ser humano? Beleza, é bandido? É. Morreu, morreu. Mas eu, como humana, como uma indígena, tenho o direito de colocar aqui o meu sentimento e o meu entendimento. O que eu entendo pelo Instagram? Se eu não gosto da postagem, passa direto. Não me interessa, passa direto. Eu não preciso digitar lá para ganhar like no meu perfil. Não. Quem me segue, segue porque quer. Eu não forcei a barra com ninguém, não. E quem quiser deixar de me seguir, deixa porque quer. Também não faço por onde, não. Porque o meu perfil é um perfil meu para a divulgação dos meus trabalhos, dos meus pensamentos. Então, eu estou falando isso justamente para mostrar como a forma de desconexão humana nos desconecta de tudo, até mesmo de ser humano. Porque nós nascemos com condição humana, mas humanizar-se é um processo. E nesse processo de humanização entra o sagrado, o bem viver, os saberes, as cosmovisões de mundo, a relação estabelecida com o território. E o território não é só aldeia, gente. Vamos entender que território não é só aldeia, não é só comunidade quilombola, não é só comunidade ribeirinha. Território
ambiente onde eu resido é o meu território e eu sou responsável por esse território. Eu sou responsável pelas territorialidades que eu crio com esse território. Isso precisa estar no nosso entendimento para compreender o bem viver na Amazônia. Existe um bem viver na Amazônia? Quais são as formas de produção desse bem viver na Amazônia? O que eu estou fazendo como ser humano? Quais são os rios que confluem para a formação do meu ser pessoa na Amazônia? Quais as identidades que me lavam, que me fortalecem, de onde eu começo a emergir uma nova pessoa na Amazônia? Quais são as leituras que eu tenho de Amazônia? E eu não estou falando só leitura de livro, não. Aqui atrás, não. Eu estou falando de leitura de Amazônia. Eu leio uma folha, eu leio o movimento das águas, eu leio o mergulho dos botos, eu leio a remada, o velhinho que vem remando, o outro que sai para pescar, o outro que volta da pescaria, são leituras de Amazônia. Então, quais são as leituras de Amazônia que o meu corpo está produzindo? Né? Eu penso que é por aí. Então, dentro desse entendimento da vivência da coletividade indígena, o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu coletivo de pessoas, mas eu quero também para o território que eu habito, para a floresta, para o mundo, para a Amazônia. E quando a gente compreende essa relação e aprende a viver isso tudo, aí nós aprendemos que o bem viver e os saberes estão dentro de cada um de nós. Muito obrigada. Eu queria dar palmas, né? Como se a gente estivesse no evento presencial, né? Linda fala que a professora Márcia deu. E eu achei interessante que você utiliza, né, esse formato poético também na sua fala, né? Não só nos livros. E para quem está acostumado assim nas palestras acadêmicas, né? Então assim uma palestra assim muito enriquecedora, né? Então nos estimula a reflexão, né? A ideia do bem viver, né? Você falou harmonizar-se é um processo, notei várias coisas aqui, as diferentes linguagens que nós temos, né? Além do escrito, então é muito rico assim. Bem, eu tenho vários comentários aqui, mas queria saber se os que estão nos assistindo agora, se alguém quer fazer alguma pergunta, ou então deixar para depois. O espaço está aberto. Boa tarde, Lígia. Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou pode digitar ou pode abrir o áudio, o microfone. Olha, a Isabela, ela gostaria de saber mais sobre os seus livros infantis. Acredito que sejam os temas, né? A relação da infância com o meio ambiente, se você aborda essa discussão. Bom, a relação da infância com o meio ambiente é na vivência, né? Então a criança, ela aprende cedo que o rio é um ancião, que o rio é um ancião que conta narrativas e que nos espera todo dia para tomar um banho, para nos banhar. E aí a criança cedo já aprende a nadar. E é normal eu acordo sempre 5 da manhã, quando eu estou nas aldeias, dando aula, e as crianças descem para tomar banho. Ou à tardinha elas vão apressadas para o encontro matinal com o rio. As crianças aprendem também, desde cedo, a produção da farinha, da macaxeira, da mandioca. Elas aprendem a pedir permissão para entrar nas águas, né? Isso tudo eu venho contando nos meus livros. Por exemplo, esse aqui, O Povo Cambebe e a Gota d'Água, fala da criação, de como nós surgimos de uma gota d'água. Esse aqui
está presente aqui. E aí eu tenho, são muitos livros. Esse aqui é o Curumim e Iraios Encantados. Esse é baseado no autismo do meu filho. E Matinta Pajé. Acabei de falar da Matinta, né? Aqui eu coloco Matinta porque hoje a sociedade entende ela. Se eu colocar Matim, Perê, vai ser difícil. Mas agora eu estou explicando o porquê. Eu estou explicando o porquê dos porquês, né? Mas Matinta Pajé. O mais recente, Maqueira de Tupi. E o Curumim e o Rio. Então são vários livros, né? Enquanto juvenis, e tem muito mais para sair. Agora, recente saiu Flor de Moreru, Infância na Aldeia, esse aqui, mostra a relação estabelecida das crianças dentro da aldeia, da relação da infância. Como eu falei, subir nas árvores, tomar banho de rio, pescar, andar de canoa, tudo isso faz parte dessa relação da infância com o ambiente. Eu como geógrafa, eu ouvi dizer meio ambiente, porque aí você amplia o seu olhar por tudo, né? Então, dessa relação das crianças com o ambiente, com a natureza, com o lugar, do entendimento de que elas não são guardiãs da natureza, elas são a própria natureza. Então, esses saberes, eles são repassados da gente pequenininho. Deixa eu fazer um questionamento. A gente está chegando na COP30, né? Então eu queria saber o seu olhar em relação aos povos indígenas e a forma como está sendo feita, construída, né, a COP30. Então, eu ouvi uma entrevista do Ailton Krenak que ele diz assim, que ele dizia que sustentabilidade é um mito criado pelo capitalismo, né? Então ele tem uma crítica assim bem forte. E você vê nas obras dele também esse questionamento a essa sociedade acelerada, né, que o capitalismo produziu. E ainda mais hoje, né, com as redes sociais, o ritmo de notícia. Você deu o exemplo aí do Instagram, que as pessoas querem rapidamente já ser o hater, né, falar mal do outro. E aí, em relação à COP, há muitas reclamações que os indígenas não estão sendo ouvidos, né, que estão ocorrendo discursos em nome dos povos indígenas, principalmente pelo governo do Pará, né, de produção da Amazônia. Houve a questão da venda dos créditos de carbono, mas grupos indígenas, algumas etnias disseram que não foram consultadas, não foram ouvidas, né. Nós temos lideranças, especialmente de mulheres indígenas, né, bem atuantes, a Auricélia Arapiun, a Alessandra Corapi, que são bem críticas ao governo Helder. Mas no governo Helder nós temos também uma Secretaria de Povos Indígenas, né? Primeira vez que tem, da Puirtembé, né? Então eu queria saber qual a sua posição, né, em relação dos povos indígenas com a COP, né? Que é uma questão polêmica, mas como está vindo muita gente aqui para Belém, né? Então é importante também a gente ter uma ideia de como os indígenas vão se posicionar durante o evento. Essa é uma pergunta que eu queria me acovardar, né? De dizer que eu não me anima muito dar minha opinião, porque, enfim. Mas eu vou tentar ali traçar uma ideia, dizendo que de fato, tanto que o Ailton não vem para a COP, né? Ele disse que não, que no dia que ele quiser turistar, ele paga a passagem dele e vem. Então, eu penso que essa COP na Amazônia, ela seja justamente uma oportunidade de ouvir as vozes que brotam da floresta, as nossas vozes. E eu não estou falando só dos indígenas, tá, professor? Estou falando de todos nós que vivemos na Amazônia. Eu não estou falando aqui que só indígena tem que ser escutado, que só quilombola, que só ribeirinho. Não. Todos nós que nascemos, crescemos e vivemos na Amazônia precisamos desse local, desse espaço de escuta. A questão é que muitas decisões, de fato, elas não são levadas para serem debatidas dentro do território. Criou uma cultura, uma prática de falarem por nós. E a tutela, né?
gente olhar para trás, quem foi o SPI? Se a gente olhar mais um pouquinho, quem foi a FUNAI? E quem é a FUNAI? Né? Então, eu penso que eu conheço a Auricélia Pion, conheço a Alessandra, sei e comungo muito dos pensamentos delas, sei da luta de cada uma. Mas eu temo justamente o que tu disseste, que os nossos parentes vai se criar um aldeamento indígena na COP30. Quem é que vai entrar nesse aldeamento? Nessa aldeia COP30? São todos os indígenas? Ou são aqueles só selecionados? Né? Enfim, gente, é difícil até de falar, porque eu não gosto de me indispor com ninguém, então meu pensamento diverge de muita coisa, e eu prefiro ficar por aqui. Eu vou postar o link aqui para a gente dar continuidade, mas antes, só deixar aqui, a Lígia fez uma pergunta: de que maneira o bem viver propõe formas alternativas ao modelo capitalista de consumo e exploração dos recursos naturais? Deixa eu Tá. só. Eu acho que tem que ser um outro link, porque esse aqui já vai cair, né? Deixa eu só postar aqui o próximo. Aí vai todo mundo para lá. Inclusive, eu queria perguntar: você vai estar na COP em alguma programação, alguma coisa? Não fui chamada não, eu vou viajar, né? Dia 9, só que eu tenho uma palestra para dar lá no SESC, uma contação de história para criança. Dia 13 já vou em Saquarema e daí segue minha agenda. Tá. Pessoal, vou postar o link aqui, tá? Por favor, por conta da limitação do tempo, continuem lá, tá? Esse aqui que eu acabei de postar, tá bom? Professora também, se puder ir pra lá, tá? A gente dá continuidade. Tá. Qual é o... Você colocou aqui? Foi, coloquei aqui nos comentários, no chat. Tá. Aqui no chat. O link tá naquele. Eu lhe enviei também no WhatsApp lá. Mas eu acho que eu já entrei, não entrei? Deixa eu ver aqui. Eu cliquei lá no que tá aqui nessa conversa. Tá, acho que agora foi. Já autorizei já. Mas respondendo ao que a moça, né, perguntou. Ainda não veio aqui. Oi, Rayane. Não, a gente não vai colocar presença por conta de como tem pessoas que não estão conseguindo assistir agora. Essa página vai ficar gravada e aí para as pessoas terem acesso depois, entendeu? Tá? Mas no caso a gente vai se basear na inscrição. Deixa eu ver se a professora vem aqui.
Oi, Marilene. Falando da imagem do comprovante lá. Mande por e-mail. Se você não conseguir se inscrever, vou lhe colocar o e-mail aqui. História Pública na Escola @gmail.com. Mande um e-mail, aí coloque seus dados, os dados que estão lá, né? Seu nome completo, instituição, e-mail. Tá? Deixa eu voltar lá no outro, ver se ela não tá. Ah, tá aqui, chegou. Pronto. Márcia, tá ouvindo? Tá desligado teu microfone. Eu estou ouvindo, eu acho que eu Opa. estava no outro link. Mas vocês me ouviram em algum momento? Não, agora, só agora. Ah, bom, eu tinha respondido bastante a pergunta da... Pois é. Bom, o que eu estava dizendo para vocês é que o capitalismo, ele promove a individualidade e a competição. E o capitalismo, ele é o fio condutor para todas as formas de violência contra a natureza e contra nós também, né? Ao passo que nós agredimos a natureza, nós agredimos a nós mesmos. Nós somos o único animal racional que destrói a si mesmo. Então, o bem viver, que muitos vão chamar de filosofia do bem viver, ciência do bem viver, pensamento do bem viver, ele promove a coletividade e a cooperação. Na aldeia, ninguém morre de fome, porque sempre vai ter uma pessoa que vai levar um peixe, uma banana, uma macaxeira, um vizinho que vai partilhar uma farinha. Então, na aldeia, ninguém morre de fome, ninguém morre de frio, ninguém morre de sede. Tudo que nós temos é partilhado, porque nós somos um na casa comum. Quem é a casa comum? O próprio território, a própria terra, o próprio planeta. E quando eu digo que nós somos um na casa comum, como diz o Laudato Si, né, da Igreja Católica, que é uma frase muito falada também pelos povos indígenas, somos um na casa comum, eu estou dizendo que nós somos um não só humanos, mas não humanos também. Humanos e não humanos. Somos um na casa comum. Então, dentro desse entendimento de que nós somos um na casa comum, na cultura indígena, o valor do trabalho não está no acúmulo de bens. O valor do trabalho está na produção da subsistência. Nós fazemos uma roça para a subsistência do nosso sustento. E a roça é feminina, a roça é cultural para nós. A terra tem alma de mulher, portanto a roça é feminina. Então, nós plantamos e nós colhemos para a nossa subsistência. Nós não plantamos e colhemos simplesmente para acumular bens. E vai acumulando e vai possa destruir algo para construir outro. Então, por isso que nós falamos, né, de paisagem natural e paisagem artificial dentro da própria geografia, né, que nós ensinamos, né? Essa prática é em si cuidada, porque nessa prática do roçado nós cuidamos da terra, a terra cuida de nós. A gente cuida da terra para produzir, para plantar, adubando, ela cuida de nós dando sustento,
cadeia do alimento. Então eu penso que a gente luta contra uma resistência anticapitalista, né? Que diz que o bem viver é inseparável do bem comum. E esse bem comum, ele é inseparável do equilíbrio do território, do equilíbrio que mantém a nossa vida no planeta. Então, quando eu entro em desequilíbrio e eu faço com que o ambiente entre em desequilíbrio a partir do capitalismo, a partir daquilo que o capitalismo produz e propõe, eu estou me autodestruindo. E destruindo o planeta, estou me autodestruindo. Então, eu acredito que o que nós propomos é essa coletividade e essa cooperação. Se eu entender que eu vivo em coletividade, que o bem viver é viver em coletividade e trabalhar em cooperação, eu vou compreender que o chuveiro que meu vizinho desliga enquanto ele se ensaboa, contribui. Que o dente, ao escovar meu dente, eu desligo a minha torneira, contribui. Que ao dormir eu desligo tudo da tomada, contribui com o equilíbrio do planeta. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Gostaria de fazer um comentário? Eu queria que você faça um pouquinho mais. Você utilizou o termo memoricídio, né? Eu pessoalmente não conhecia ainda essa expressão, né? Que seria a violência memorial, extermínio da memória. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma análise dos livros didáticos regionais publicados aqui no Pará, né, ao longo do século XX. Então, desde quando foi criada a disciplina de História do Pará, História Regional, né, até atual estudos amazônicos. E os primeiros livros, e até mais ou menos ali a década de 80, você praticamente tinha um apagamento, né, dos povos indígenas na história do Pará. Então, Arthur Viana, Teodoro Braga citavam os povos indígenas, né, naquela visão do europeu, como selvagem, como seres bárbaros. Então eles apareciam como coadjuvantes na história, né, só foram encontrados ali pelos portugueses e depois parece que eles não têm presença mais no período imperial, no período contemporâneo, né, republicano, enfim. Então, esse apagamento, no caso, nos livros didáticos, né, na educação que nós temos hoje, infelizmente você ainda vê isso, seria uma forma também desse extermínio da memória dos povos indígenas? Seria nesse sentido que você está falando também das narrativas indígenas, da presença indígena? Justamente por aí, professor. O fato de nós... essas formas de invisibilidade, porque são formas de invisibilidade, né? Você invisibilizar a presença indígena é visibilizar os saberes indígenas, né? Tirar os indígenas de circulação, principalmente, não só fisicamente, mas também epistemologicamente, né? Tirar de circulação os saberes indígenas. Então, quando isso acontece, a gente está promovendo o memoricídio. Sem partilha de saberes, como que vai ter continuidade de memória? Então, eu tenho até gostaria de ler para vocês, mas ele tá no meu... aqui no computador, onde eu estou falando. Talvez eu minimize aqui e vocês escutem só meu áudio. Eu queria ler para vocês. Eu queria ler para vocês um poema que vai estar no meu novo livro, que é No Rasgo da Memória. E esse poema fala desse memoricídio. Então, eu vou minimizar aqui, aí eu vou abrir e ler para vocês. Acho que dá para ouvir o meu áudio. O nome
quando a gente decide esquecer. O esquecimento, ele é uma decisão nossa também. Às vezes a gente não quer lembrar. A gente não quer lembrar e se permite esquecer. Quando eu me permito esquecer, eu permito com que o memoricídio também, né, faça isso em mim. Deixa eu ver se está... Aqui, eu encontrei Caminhos do Bem Viver. Vou ler aqui para vocês porque acho que tem a ver com o texto, com a nossa fala. Conheci o bem viver, nos gestos simples que moldam a vida na aldeia. Ali ninguém está só. Quando a panela de um se esvazia, outra se enche um pouco mais e transborda em gesto generoso. Ali onde o rio canta e a mata escuta, não há fome que dure, pois o alimento não é posse, é dádiva partilhada, fruto da terra, da água, do trabalho comum. Se o parente é tomado pela panema e o anzol volta vazio, há sempre quem divida o peixe, como se o rio fosse um só coração, e cada pescador um dedo dessa mão. No Ajuri, braços se unem, mãos calejadas cavam, semeiam, constroem. Não se pergunta se a roça é tua ou é minha, ela é de quem precisa, ela é de todos. A caça, a pesca, o plantio não são apenas tarefas, são rituais sagrados, onde o espírito da floresta participa e ensina o valor do nós sobre o eu. Lembro, com ternura, os dias com a minha avó Assunta na aldeia. Quantas vezes, com o vazio na panela, fomos acolhidas pela generosidade dos ticuna. Peixe, frutas, macaxeira e farinha, tudo o que era necessário para seguirmos vivendo. Ali o coração em silêncio, com o coração em silêncio e os olhos atentos, aprendi que solidariedade não se fala, se vive. No gesto simples, no cuidado partilhado, vive a certeza de que ninguém caminha só. Conheci o bem viver ali, entre a sombra das árvores e o som do rio, onde a floresta floresce porque é partilhada, porque o outro é extensão de mim. E assim sigo com gratidão e memória, na correnteza mansa de quem aprendeu que bem viver é viver junto na partilha. Então, por aí vocês percebam, né, a importância do bem viver. E aí o poema que eu estava procurando traz como tema Órfãos da Memória. Tem coisas que você quer lembrar e tem coisas que você prefere esquecer. Dizem que o pior abandono não é o que vem de fora, mas o que nasce dentro quando escolhemos esquecer. Era uma vez um povo que falava com a terra, cantava com o rio e sonhava com os pés fincados no chão. Mas vieram vozes de longe, nomes que não nos pertenciam, e aos poucos nos disseram que não valia a pena lembrar. Chamaram-nos de índio, apagaram nossos nomes verdadeiros, roubaram nossas palavras e nos ofereceram outras, frias, sem alma. E muitos de nós aceitaram, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Mas há quem, mesmo hoje, continue a esquecer por escolha. Quem se declare órfão, sem sequer procurar os sinais, sem perguntar aos mais velhos, sem ouvir os cantos dos antigos, sem tocar o chão de sua origem. Há uma diferença entre ser roubado e entregar-se à perda. Colonizaram corpos, colonizaram terras, mas colonizaram também o sentir, o lembrar, o saber. E quando alguém decide não buscar, não ouvir, não escutar, não perguntar, essa pessoa renova a ferida, faz do esquecimento uma escolha, faz-se órfão da própria memória. E quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, vive ao vento, sem raiz, sem direção, sem comunhão com o que foi e com o que poderia ser. Mas há sempre é tempo de voltar, de escutar, de reaprender. A memória está viva, escondida às vezes, mas viva, esperando ser chamada pelo nome certo. Por isso há os que não se rendem, os que olham para dentro e
que escavam a própria história, releem, perguntam, escutam e vão se reconectando com amor e cuidado. São aqueles que decidem não ser órfãos por conveniência, mas filhos de uma memória viva que pulsa nos grafismos, nos cantos, nos nomes antigos, no cheiro da terra molhada. Esses caminham com o coração aberto e os ouvidos atentos, buscam não por vaidade, mas por pertencimento. Sabem que a identidade não se inventa, se reencontra. E a cada passo dado, reconstroem pontes sobre o abismo, plantam memória onde havia esquecimento e acendem dentro de si a luz que guia o retorno. Esse é o texto que... Esses são os 2 textos que vão estar no meu novo livro, que se chama No Rasgo da Memória. Olha, belíssimo. Tainá colocou aqui lindo, né? A Mariluene. Acabei de colocar aqui, né? Que só a literatura, ela toca no nosso coração de uma forma pra gente pensar num mundo diferente, né? Num mundo que, como você coloca, né? O bem-estar, o bem coletivo, né? Possa se sobressair no lugar desse individualismo, né? Que nós vivemos, nessa ideia, como você falou, né? Das redes sociais, do parecer ser mais importante do que o ser, né? Então, realmente os indígenas têm muito a nos ensinar, né? E é triste que essa valorização ela está sendo tardia, né? Quanto 5 séculos aí de Brasil, você falando em território Brasil, né? Enquanto território a partir dos portugueses, você vê o quanto foi esse memoricídio, né? Ele fez parte da nossa história. Então, essa é a proposta do evento também, né? Eu fiz questão que você fizesse essa abertura porque os indígenas, você, né, como também uma porta-voz, né, desses saberes, e aí eu acho interessante isso, essa sua utilização da literatura, né, que a literatura ela nos toca numa forma que a mera pesquisa acadêmica ela não vai fazer, ela é importante, mas a literatura ela tá aí, você pode usar a oralidade, você pode ler para uma criança, né, para o jovem, para o adulto, para o idoso, então realmente traz um aprendizado e uma reflexão que nós possamos fazer aí diante de tudo que está acontecendo, né? Então eu só tenho de dar os parabéns, né? Agradecer por ter nos dado a sua o prazer da sua presença, da sua fala, e assim, eu aprendi muito, creio que os que estão aqui aprenderam bastante também, os que vão assistir ainda. Desde já, né, se você tiver um tempo, eu quero até conversar para a gente fazer outras parcerias também, né, um mini curso, alguma coisa envolvendo história indígena, que é uma parte que me interessa também. Então, assim, você tem muito a nos ensinar, né, tanto na área da docência, na área da pesquisa. Eu acho que todos aqui vamos sair diferente, né, do que nós entramos durante essa palestra, né. Então, deixar o espaço, né, para você encerrar e mais uma vez agradecer, né, dizer que a gente está à disposição. Depois a gente vai tentar fazer alguma publicação referente ao evento, né, nem que seja um e-book. Aí depois a gente pode conversar também se tiver possibilidade de fazer isso, tá bom? Então eu queria agradecer e deixar esse espaço aí para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada, professor, pelo convite, pela oportunidade de trazer aqui um pouquinho da minha pesquisa, misturado com um pouquinho da minha literatura, um pouquinho do meu pensamento, como hoje nos chamam de pensadores indígenas, mas sempre fomos pensadores, né? É que a sociedade só agora entendeu a importância dos nossos saberes, né? Mas a gente já vem de séculos de existência muito antes do contato. Se não fossem os nossos saberes, talvez hoje eu não estaria aqui, porque foi o saber do meu povo que fez com que resistisse ao processo não só de memoricídio, como de extermínio mesmo de tudo que se possa, né, pensar como vida, inclusive a vida humana. E por isso eu agradeço, deixo aqui meu abraço a todos e a todas que ficaram até este momento. Espero que essa partilha possa contribuir também aí com
o curso de vocês e fica aqui o meu abraço de gratidão e de acolhimento, né? Porque o que a gente precisa nesse mundo é de paz. E a paz, ela só renasce no coração daqueles que a buscam. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Márcia. E falar que às 19 horas nós vamos ter a primeira mesa, né, sobre educação ambiental. Queria convidar vocês a participar. E amanhã vamos ter também as outras programações com o mini curso e mesas, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos. A gente se despede aqui por enquanto, tá bom? E professora Márcia, mais uma vez, muito obrigado por todo esse aprendizado que você nos proporcionou, tá bom? Muito obrigada. Tchau, Parabéns, tchau. Até mais. Até logo, pessoal.